Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 25 de setembro, reta final do mês, segunda-feira, uma nova semana se iniciando, né? Segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, né? E nós começamos com o nosso devocional, como sempre fazemos, né? Então, você que ainda não é inscrito no canal, queridos, e que gosta de ouvir a palavra de Deus, que gosta de fazer o seu devocional, se inscreva em nosso canal. Muitas pessoas que nos assistem são pessoas que não são inscritas no canal. Então, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, se inscreva, deixe o seu like, interaja conosco através das suas mensagens, né, que você pode estar deixando em nossos vídeos. Bom, inclusive o seu pedido de oração. O nosso devocional de hoje, ele vai estar falando, querido, sobre a resposta de Deus, a resposta que Deus dá às nossas orações. Você já se perguntou por que muitas vezes a sua oração ela não é respondida? Ou se ela é respondida, ela não é respondida da forma que você quer? Essa mensagem é exatamente para você entender como que Deus age, como que Deus responde. E para você que muitas vezes está passando por uma situação muito difícil na sua vida, de uma adversidade tão grande, e que precisa ouvir uma resposta de Deus para a tua vida. O tema da nossa mensagem hoje, queridos, é assim: até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? E eu garanto que talvez em outras palavras você já fez essa pergunta a Deus em algum momento da sua vida. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso é um questionamento de todos nós, que todos nós fazemos constantemente ou em algum momento da nossa vida. Amém? Por isso eu peço que você possa estar abrindo sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1, no capítulo 1, verso 2. Abacuque, capítulo 1, verso 2. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Amados, o profeta Abacuque, um profeta que foi enviado, que era um profeta de Judá, na verdade, né? Da nação de Judá, do reino de Judá, aonde esse profeta, que a gente chama de profeta menor, não pela sua significância, mas pelo seu tempo, né? O seu tempo de ministério, Deus simplesmente revela a ele aquilo que ele irá fazer com a nação, com o reino de Judá, com a nação de Judá. E Deus ele trouxe essa resposta ao profeta Abacuque depois que ele abre uma queixa a Deus. Porque ele vê a nação de Judá de uma maneira totalmente entregue ao pecado, numa forma de viver totalmente desaprovada por Deus. E simplesmente o profeta Abacuque, ele ora em favor de Judá e ele faz esse questionamento: até quando eu clamarei ao Senhor e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu vou estar orando por essa nação, clamando por essa nação, e o Senhor vai fingir como se não estivesse me ouvindo? E isso, queridos, acaba sendo frustrante para o ser humano. Se o ser humano ele não entender como que funciona as respostas de Deus para as nossas vidas, isso vai fazer com que você fique frustrado, sem na verdade ser culpa de Deus. Porque existem respostas de Deus que ela está exatamente na nossa forma de viver. Por exemplo, nós estamos vendo como o Brasil, pelo que o Brasil está passando, não é? Nós estamos vendo como que o Brasil está passando, pelo que ele está passando, por uma situação bem complicada, em todas as áreas. E nós podemos estar orando pelo Brasil, sim, mas a resposta que Deus vai nos dar, nem sempre ela é favorável ao Brasil. Mas muitas vezes ela vai ser uma resposta de Deus, uma resposta de advertência para o Brasil.
Daí você pode perguntar, pastor, isso significa que Deus pode trazer uma resposta de advertência para a minha vida? Sim, ele pode trazer ali uma resposta de advertência para a sua vida. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós nos entregamos a clamar a Deus diante da dificuldade, mas quando estamos diante do prazer da carne, muitas vezes nós nem lembramos de Deus. E é isso que Deus ele vem trazer em forma de resposta para esse reino de Judá e para o nosso tempo também. Enquanto o reino de Judá estava vivendo em pecado, corrupção, tudo aquilo que era desaprovado aos olhos do Senhor, eles estavam lá, teoricamente, entre aspas, felizes. Mas Abacuque viu que aquela situação estava perdendo totalmente o controle. Então, quando ele clamou a Deus, ele faz uma queixa a Deus em forma de oração, Deus ele vem trazer a resposta para Abacuque. Quando a gente olha lá no mesmo capítulo 1, mas no verso 6, olha o que Deus, uma parte da resposta de Deus a Abacuque. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. Ou seja, a resposta que Deus trouxe a Abacuque não era aquilo que ele queria ouvir. Deus falou para ele, olha, estou trazendo um povo babilônio, um povo extremamente perverso, ruim, mau, que vai invadir o reino de Judá e que vai tomar a casa de vocês, por causa da corrupção, por causa do pecado de vocês. Então muitas vezes a gente tem aquela noção de que só porque nós estamos orando, clamando, chorando a Deus, Deus é obrigado a trazer uma resposta favorável. E não. Muitas vezes pode acontecer de Deus não dar uma resposta favorável. E com isso, queridos, nós vamos ver, dentro desse livro de Abacuque, que é um livro pequeno, que, de novo, Abacuque ele se queixa a Deus, ele se queixa com Deus, e de novo Deus traz uma resposta para ele que não é favorável, confirmando que aquela situação a qual Deus já decretou, que era a vinda dos babilônios para poder tomar o reino de Judá, a nação de Judá, ela iria acontecer, que era só uma questão de tempo. E de tudo que Deus falou que não era favorável à nação de Judá, só teve uma pequena palavra de consolo para Abacuque. E que está lá no verso 4 do capítulo 2. Ele diz assim, capítulo 2 de Abacuque, verso 4. Deus disse para ele assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O consolo que Deus deu para Abacuque, em toda a revelação de advertência que Deus deu a Abacuque, foi o seguinte, olha, o povo pecador, idólatra, esse povo corrupto, eles vão pagar por aquilo, pelos seus pecados. Já está certo, é só uma questão de tempo agora de acontecer. Agora, se você, como se Deus falasse assim, não, eu estou aqui conjecturando, se você é justo, se você anda nos meus caminhos, mesmo estando no meio dessa nação, fique tranquilo, por quê? Porque o justo vai viver pela sua fidelidade, o justo vai viver pela fé. Foi a única palavra de consolo que Deus deu a Abacuque. De toda a revelação de advertência, foi a única palavra de consolo para Abacuque. E daí, queridos, Abacuque ele começa a entender toda aquela argumentação de Deus. Por que Deus estava trazendo aquela resposta? E no final, Abacuque ele faz uma oração no capítulo 3. E tem um verso do capítulo 3 que ele é muito conhecido, que tem letras de músicas que você com certeza conhece, lá no verso 17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo
falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os de servo, faz-me andar em lugares altos. Ou seja, queridos, Abacuque entendeu. Ele entendeu por que Deus trouxe aquela revelação, por que Deus ia fazer aquilo. Mas ele reconheceu também que ele, como profeta, ele era um homem justo, ele era um homem que estava andando com o Senhor. E ele falou bem assim, olha, mesmo eu orando, mesmo Deus não me trazendo a resposta que eu desejo, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Por isso que ele diz, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que as uvas, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, mesmo que tudo acontecesse ao contrário daquilo que ele estava orando, ele ainda iria se alegrar no Senhor, que era o Salvador dele. E aqui nós vamos entender, queridos, que Deus nem sempre vai trazer uma resposta favorável, mas eu quero falar para você 3 respostas que Deus ele pode te dar. A primeira é essa resposta não favorável, essa resposta que é não, aonde normalmente vai vir seguido de uma advertência. A outra resposta é quando Deus fala sim, que é normalmente a resposta que nós desejamos. É sempre a resposta que pedimos a Deus. Mas normalmente a resposta sim também vem dado com uma direção. É uma resposta que Deus dá, mas também trazendo uma direção. Agora, a resposta sim é a que mais nós queremos ouvir, a resposta não é aquela que não é favorável, e tem uma resposta, queridos, que muitas vezes é onde as pessoas mais ficam frustradas, é a resposta de espera. Aonde o ser humano ele não consegue esperar, é a resposta mais difícil de receber de Deus, porque nós somos imediatistas. Deus muitas vezes fala, espera, calma. Por quê? Porque tem um tempo. Porque muitas vezes existe um tempo certo para todas as coisas. Quando nós vamos ver no livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, Quando nós vamos lá, eu até convido você para que você possa estar abrindo aí, livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E ali ele vem listando ali, várias circunstâncias que existe um tempo certo. Então essa resposta de espera é uma resposta difícil do ponto de vista humano, assim como ouvir não de Deus também ela é uma resposta difícil, mas ouvir de Deus espera é uma resposta também que é difícil para o ser humano, porque a pessoa ela cria uma expectativa. Mas quando que isso vai acontecer? Porque nós queremos que aconteça no nosso tempo, e não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Porque tudo existe um tempo determinado debaixo do céu. Então, queridos, quando você orar, não espere que você só vai ouvir sim de Deus, amém de Deus. Mas que você muitas vezes vai ouvir não com uma exortação, onde Deus chama você a corrigir a sua forma de viver, ou então ele vai falar para você assim, espera, não é tempo ainda, espera que eu vou te dar o ok na hora certa. E daí, se você aprender a ouvir, a esperar, a seguir, mesmo quando ele falar o sim, seguir na direção que ele mandou, sem se desviar nem para a esquerda e para a direita, você vai obter sucesso. Se você ouvir também o não, com aquela exortação corrigindo a sua forma de viver, com certeza também Deus vai te dar um direcionamento lá na frente para que você possa ficar satisfeito em algum momento e entender que aquele não teve um propósito, para que você vencesse lá na frente. E também se você entender que a palavra de Deus é quando ele fala espera, existe também um propósito debaixo disso, com certeza você vai ser agradecido a Deus diante
diante da sua espera. Então, amados, oração, Deus ouve a sua oração? Deus ouve. A questão é mais conosco do que com Deus, porque nós temos que entender o que é sim, o que é não e o que é espera. Amém? Eu quero poder estar orando por você agora nesse momento e consagrando essa segunda-feira ao Senhor, essa semana, para que você venha ter um dia abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Vamos orar então? Amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse devocional onde nos ensina que o Senhor nos ouve, Pai. Ouve a nossa oração. Mas que nem sempre, Pai, a nossa oração vai vir com a resposta que nós queremos, pois muitas de nossas respostas já está relatada na nossa forma de viver. Nos ensina, Pai, a ouvir o sim e seguir o teu direcionamento. Nos ensina, Pai, a ouvir ou não e corrigir a nossa forma de viver. E nos ensina, Pai, a ouvir também quando o Senhor falar espera, e nós possamos esperar no Senhor com paciência. Pai, nos ensina, Pai, nos fortalece, nos direciona. Pois nós consagramos ao Senhor essa segunda-feira, consagramos ao Senhor essa semana em tuas mãos, para que nós, Pai, possamos conviver e aprender com todas as respostas que o Senhor tem para as nossas orações diárias. Em nome de Jesus, nós consagramos essa semana, esse dia, pedindo a bênção e a proteção do Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.